Oi pessoal, vim aqui conversar com vocês agora sobre exercícios que a gente deveria estar resolvendo. A gente vai responder agora assincronamente. Eu espero que vocês tenham tentado já responder eles antes de eu entregar as respostas, claro. Aqui eu não tenho como impedir vocês de enxergarem, de olharem, de verem o vídeo antes de vocês tentarem. As duas questões são as seguintes, são sobre implicações. Vou começar a parte que às vezes as pessoas começam a se confundir. Um exercício muito interessante mostra que P implica P ou Q, mas P ou Q não implica P. Lembre-se sempre do processo que você pode utilizar e deve utilizar para demonstrar uma implicação. O que você sempre faz? Sempre são os mesmos passos. Constrói a tabela verdade das duas coisas, das duas proposições. A relação de implicação, ela quer dizer que uma proposição implica outra toda vez que a primeira for verdade, nas linhas em que a primeira for verdade, a segunda também for verdade. Se isso acontece, então realmente ocorre a implicação. Caso contrário, não ocorre essa implicação. Então, quando vocês olham para a tabela das duas proposições em questão, que é P e P ou Q, toda vez que P é verdade, que são na linha 1 e 2, P ou Q também é verdade, na linha 1 e 2 são verdade. Então, P implica P ou Q. Isso está ok. Por outro lado, quando você olha no caminho contrário, toda vez que P ou Q é verdade, linhas 1, 2 e 3, nem sempre P é verdade, porque na linha 3, P é falsa. Então, nem sempre quando P ou Q é verdade, P é verdade. Por isso que P ou Q não implica P. Mas o contrário dá certo, porque só tinha duas linhas em que P era verdade. E nessas mesmas duas linhas, P ou Q também era verdade. E eu estou olhando para a câmera errada. O outro exercício que eu queria comentar com vocês é uma ladainha todos os semestres. E dessa vez eu quero deixar explicado em vídeo como que vocês podem construir. Eu não vou explicar a análise e eu espero que vocês, com as informações que estão na tela de vocês, vocês consigam concluir. Que é demonstrar que toda proposição implica uma tautologia. Mas o que danado é isso? O que significa isso? A gente precisa interpretar esse enunciado para poder conseguir transformar em algo demonstrável. Então, quando fala toda proposição, a gente para relembrar aquela classificação das proposições. Proposições, elas são de três tipos. Elas podem ser classificadas, aliás, como tautologias, que são sempre verdade, podem ser contradições, que são sempre falsas, ou contingências, que podem assumir valor lógico verdadeiro ou falso. Então você, na verdade, vai ter que quebrar em três casos possíveis, ou seja, demonstrar que toda tautologia implica uma tautologia, toda contradição implica uma tautologia, toda contingência implica uma tautologia. Quando você demonstrar cada uma dessas três coisinhas, aí vai dar tudo certo, você vai ter demonstrado a coisa toda. Na telinha de vocês está aparecendo já a tabela. Como é que você escreve uma tabela sem nem você saber que proposição é essa? Usem sempre as características. Tautologia é sempre verdade. Contingência pode ser verdade, pode ser falsa, então você tem que analisar os dois cenários. Contradições são sempre falsas. Então, analisem. No primeiro caso, toda tautologia implica uma tautologia. Quando a tautologia, que está em maiúsculo, é verdade, a tautologiazinha é verdade? Quando vocês olham para a segunda demonstração, toda vez que a contradição, que está com o nome grandão, é verdade, a contingência é verdade? Terceiro e último passo, quando é contingência, está grandão. Quando a contingência é verdade, a tautologia também é verdade? Se sim, passa. Você conseguiu completar essa demonstração. Então deixe para vocês escreverem os detalhes e pensar um pouquinho sobre o que eu comentei nesse áudio, porque senão, claro, eu vou entregar a resposta. E essa é uma questão que vocês gastarem um pouquinho de cabecinha, um pouquinho de neurônio, para tentar entender por que ela realmente precisa dessas três etapas para poder funcionar.
Isso é muito importante para a aprendizagem de vocês. Então, pensem um pouquinho, discutam no fórum, podem discutir no WhatsApp, eu estou sempre atento para os comentários de vocês. E por hoje é só. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.